Antes de assumir o Ministério da Agricultura, eu fui escolhido na presidência da Conab, num dos momentos mais duros da vida da empresa. O presidente Fernando Henrique me fez um convite, aceitei, assumi, resgatamos a história. Nós entramos com uma companhia absolutamente desacreditada, moralmente no lixo, e conseguimos chegar a um êxito total de recuperação. Quando cheguei no governo Fernando Henrique, a ideia que eles tinham, e procurei cumpri-la, era de aumentar as exportações do Brasil. O Brasil estava numa situação de contas externas muito complicada, com déficit comercial grande. Então eu fui para o governo com o ministro da Agricultura e estabeleci um programa. Disse, eu vou fazer a agricultura brasileira exportar mais. Então esse foi o meu programa. E consegui perfeita ressonância do parte do presidente, do Malan e da equipe econômica geral. Nos momentos mais duros, quando havia problemas seríssimos, de decisões até judiciais, eu pedia socorro ao presidente diretamente e ele me acudia e me ajudava. E ele disse, não será diferente no Ministério, porque eu quero ver de vez a agricultura do Brasil mudando. E eu disse, presidente, eu visitei o Brasil todo. Esse país é extraordinário, é vocacionado para ser o grande produtor de alimentos do mundo. Eu recordo muito bem. E o presidente dizia, você é muito otimista, mas tomara que seja assim. Muitos mercados para o Brasil estavam fechados. Então a primeira coisa é isso, vamos melhorar as condições de controle sanitário do Brasil e vamos reequipar o Ministério da Agricultura do ponto de vista de técnicos, porque há 24 anos o Ministério não fazia um concurso. A primeira missão foi implementar o PRONAF. PRONAF, PRONAFinho, PRONAF especial, aliás, um êxito extraordinário. Foi 1 milhão de contratos no primeiro ano que nós firmamos com pequenos agricultores, dando uma diretriz, uma orientação, projetos bem encaminhados, bem elaborados. Criamos o PRONAF Agroindústria, o PRONAF especial, que em alguns municípios do Brasil foi instituído, criando várias micro e pequenas agroindústrias familiares. Eu criei no Ministério da Agricultura um curso de comércio exterior, porque os agrônomos veterinários não tinham muito conhecimento, o que é FOB, o que é CIF. Que história é essa de restrição sanitária? Isso era uma norma, passou a ser uma restrição política. Então, nós procuramos atualizar os funcionários, sobretudo os que foram naquela época contratados, mas alguns se manifestavam, queriam se atualizar. Em seguida, nós conseguimos cumprir uma tarefa que o presidente nos deu, que foi de liberar o Brasil da febre aftosa no seu primeiro circuito. Dividimos o Brasil em circuitos, aprovamos na OIE por absoluta maioria, ou seja, com um voto contrário, 150 países votaram a favor da divisão dos circuitos, que era a única maneira do Brasil se ver livre dessa chaga, desse mal. As coisas importantes que se fez na agricultura brasileira, naquele período e no que antecedeu, foram feitas com o apoio pessoal do Fernando Henrique. Algumas coisas, por exemplo, como a Embrapa, ele se envolvia pessoalmente. A Embrapa hoje é a nível mundial. Nós equipamos a Embrapa com equipamento de pesquisa e computadores os mais avançados do mundo, que eram usados também para fazer pesquisa meteorológica, questão do genoma, sequenciamento, essas coisas todas. A Embrapa é muito avançada. E foi naquela época que ela deslanchou. O Brasil é muito grande. Os problemas do Brasil são difusos, são diferentes, são interessantes. Então você ia de um lado para outro, às vezes fazendo uma visita, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, Centro-Oeste, tudo, tinha que fazer um aprendizado, na viagem até. Conhecer as especificidades de cada região, tudo. E fizemos esse zoneamento agroclimático com a Embrapa, que foi fantástica sempre, com o INMET, que é o Instituto de Meteorologia, olhando a história de 60 anos
da agricultura, das precipitações pluviométricas no Brasil, de tudo. E fomos constatar coisas muito interessantes. Por exemplo, a gente plantava o algodão no lugar errado. Começamos a incentivar onde dava certo. Maior produtividade do mundo, que é o Mato Grosso. E antes a gente gastava fortunas indenizando, pagando o seguro agrícola incipiente que havia, sem resultado nenhum. Uma das tarefas difíceis do governo é acompanhar de perto a produção para que o produtor ganhe dinheiro. Se ele não ganha dinheiro, ele não investe. Porque no tempo dos planos econômicos, todos lembram a inflação. Eu não recordo os números, mas sei que quem aplicava no overnight, às vezes via a conta crescer da noite para o dia. Mas quem devia, pagava essa conta. Então o produtor ia pedir emprestado um trator, dinheiro para comprar um trator, e eu apresentei casos para o Fernando Henrique, para o presidente, que este que compra um trator, ele devia para o banco 5 tratores novos. E muitos que tomaram muito dinheiro emprestado acabaram quebrando. Então o presidente autorizou a securitização para renegociar as dívidas em condições compatíveis. Surge então a segunda etapa, a renegociação da dívida dos pecuaristas. Essa renegociação, que estava sendo feita todos os anos, e ainda tem os resíduos aí, foi feita naquela época de maneira mais ampla, abrangendo todos os tipos de créditos. E nós também ampliamos os recursos para financiar a agricultura. E aumentamos a faixa de setores, o elenco de setores que podia ser financiado. E o mais importante foram máquinas agrícolas. Porque se o nosso objetivo é melhorar a produtividade, nós temos que dar um instrumento. O instrumento são as máquinas. Lançamos o programa da modernização da frota agrícola. Recolhemos dados, a Embrapa, máquinas velhas, obsoletas, perda no plantio, perdas na colheita, perdas no transporte. E aí, a um só tempo, reerguendo a indústria, modernizando a agricultura. E aumentar a produção não é aumentar a área plantada. E, aliás, o Brasil tem mostrado isso. É melhorar a tecnologia, aumentar o rendimento por hectare e, cada vez mais, produzir sementes que usem menos água e menos fertilizantes. Mas o importante é que você conseguiu melhorar a eficiência dos insumos agrícolas. E, na época, a taxa de câmbio estava muito boa para a agricultura, as exportações cresceram e, em menos de 2 anos, o maior saldo comercial da balança brasileira passou a ser o agronegócio, que é até hoje. Muitos projetos que foram do governo Fernando Henrique deram uma nova feição ao agronegócio brasileiro. O governo Fernando Henrique, apesar de todas as provocações e os embates, normalmente de origem política, ele conseguiu estabelecer parâmetros que restauraram a confiabilidade do Brasil no mercado internacional e que foi consolidada recentemente.